Nós acreditamos na Trindade, composta por Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não somos triteístas. É uma Trindade sem serem três deuses. É um único Deus em três pessoas. Deus Pai, Criador, Deus Filho, o Salvador, e Deus Espírito Santo, o doador da vida e o conservador de todas as coisas. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ali, na Bíblia, está toda a instrução para nós vivermos, né? E o que nós procuramos é conhecer, entender e aplicar o conhecimento da Bíblia, né? A informação, a instrução bíblica às nossas vidas. Ser único e superior que está acima de todas as igrejas e de todas as religiões. Pessoalmente costumo dizer que Deus não tem religião. Quem tem religião somos nós, mas Deus está acima de qualquer concepção humana. Ele é conhecido através de três pessoas, sendo que nós não usamos o termo Trindade. Apenas conhecemos o Deus, o Espírito Santo, que é a pessoa, e que esse Espírito Santo, ele é o nosso Deus, a sua função. E que Jesus Cristo foi a encarnação desse Deus. Nós acreditamos que Deus é um, Jesus Cristo é outro e que o Espírito Santo é outro. Três pessoas separadas e distintas. Nós acreditamos também que a glória de Deus é a inteligência e que o indivíduo precisa, então, cultivar os seus dons e talentos recebidos nessa terra. Quando dizemos que Deus é Trindade, o que queremos dizer, na verdade, é que Deus é uma comunidade. Deus não é uma solidão de um, Deus é uma relação de mais de um. Ou seja, Deus é um coletivo. Deus não é uma solidão, mas é uma comunhão. E esse é o princípio da vida e esse é o exemplo, é o modelo da vida. Deus é essa comunhão. E a igreja aqui, quer dizer, essa comunhão. Três, e ao mesmo tempo, quer dizer, e um. Né? Uno e trino. Deus, eu o entendo, primeiramente, como um Deus todo amoroso. Pai e mãe. Deus é feminino, tem que ser. Se ele criou todos os seres, então ele incorpora também, não é? E passou para todos essa característica. Então Deus não é só feito na imagem do homem, porque a gente tem uma família todo masculino, né? Não tem uma mãe, não tem um pai, tem um filho e tem o Espírito Santo. Cadê a mulher? Deus, ele é o pai e no mesmo tempo é a mãe também, né? Como todos sabem, né? Deus não tem sexo, né? Então, para nós, chamamos de Deus Parens, né? Uma palavra que vem de latim, né? Quer dizer, latim, né? Parens, que significa pai e mãe. A gente acredita numa deusa e num deus. A deusa é o princípio feminino, é a terra. A terra funciona como receptáculo do Deus Sol. O Deus Sol joga seus raios sobre a terra e fecunda ela, e assim traz a fertilidade e a prosperidade para a terra e para os seus habitantes. A gente olhar para as árvores, um pé de coco desse, um pé de um cajá desse aqui, um pé de árvore desse, então ali é Deus, é a criação. A gente olhar para a terra também é Deus, porque dali é onde você tira a alimentação. Você olhar para ela também, dali é onde você tira a vida, que eu não sei se vocês conhecem a água como a vida. Para nós a água, ela é a vida de qualquer ser vivo, e aí é Deus que está ali também. E Deus também, ele está no sol, ele está na lua, ele está no dia, ele está na noite, ele dorme e acorda e ele faz isso para seu povo. E é também ali que a gente chama, através de Deus, a Mãe Terra.
além de Deus, tem a mãe, que aí a gente diz, pode ser Nossa Senhora, que a gente chama Tamanhim, né, que a gente chama Tupã, e Tamanhim, que é a mãe de Deus. O povo iorubá é monoteísta e os orixás não são deuses, não são divindades, são energias da natureza. O candomblé é natureza. A partir do momento que ele cultiva, que nós adeptos cultivamos, cultuamos, respeitamos, homenageamos os orixás, que são energias da natureza, rio, vento, mar, florestas, então nós cultuamos e temos a responsabilidade e o dever também de preservar. Eu pessoalmente não gosto de chamar os orixás de deuses, nem divindades, até porque a gente do candomblé reconhece acima dos orixás um Deus que criou tudo, inclusive os orixás. E esse Deus criador nós chamamos na nossa religião de Olorum. Olorum não tem um culto específico. Ele tem um reconhecimento, nós o reconhecemos como Deus Criador. Quem recebe culto são os orixás. Nossa vida é pautada pelo orixá. Nós Bahás acreditamos que Deus é um só e que Ele traz para a humanidade, de tempos em tempos, pessoas iluminadas, manda mensageiros de Deus para nos dar uma guia. Ele chama-se Krishna. Esse é o nome original dele. Mas nós próprios temos centenas de nomes. Por exemplo, para o nosso neto, somos o avô. Para o nosso avô, somos netinho. E quando temos relações com pessoas, né? Às vezes alguém diz, você é meu amor, meu querido, né? Meu pai, né? Minha mãe. Então temos muitos nomes. Então a Suprema Personalidade de Deus também tem muitos nomes, a partir das relações das pessoas com eles. Krishna quer dizer o todo atrativo, ou todo atraente. Isso é uma qualidade de Deus. A consciência de Buda, ela é inseparável da natureza última. Então, nós podemos pensar que o Buda em corpo humano, ele é o aspecto máximo, porque é quando a natureza última é capaz de se fazer mortal. Do mesmo modo que o Buda surge em corpo perecível, as deidades surgem em corpo sutil. Então, o budismo é uma religião que tem muitas deidades, porém todas elas expressão da natureza última, expressão compassiva, como se fossem meios hábeis, como se fossem braços e pernas e mentes que apoiam a natureza última, são expressões da natureza última. E nós temos também a natureza última. A natureza última não tem forma propriamente, mas ela é a origem de todas as manifestações. O Alcorão em si é Deus. O Alcorão é inalterado. Da forma que ele foi revelado pelo anjo Gabriel, ele permanece. Sem tirar uma vírgula, sem mudar um sinal. Quando você assume sua posição perante Deus, você assume sua posição perante a sociedade. Você reconhece que você é um ser humano e que a sociedade só vai melhorar se você colaborar de alguma forma. Fazendo o quê? Respeitando os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus são lindos. Deus é a própria essência da vida. Para nós ele não é só uma energia, ele não é só uma referência distante, mas Deus para nós é criador, é salvador e Deus é sustentador da vida. Então é assim que nós cremos. Nós cremos que o mundo foi criado por Ele. Nós somos teístas entendendo que Deus é um ser transcendente, criador de todas as coisas, que é revelado através da própria natureza. O Salmo 19 nos dá essa conotação clara de que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E, portanto, cremos nesse Deus transcendente. Mas, diferentemente daquilo que creem os deístas, fruto de uma época de pensamento, a época iluminista, nós cremos também num Deus imanente, um Deus que intervém na história, um Deus que se relaciona com o homem, portanto, um Deus completo. Onde há um endereço, e nesse endereço se configure a presença da solidariedade, nós podemos dizer que Deus está falando com aquele que foi solidário e com aquele que foi, digamos assim, alvo dessa solidariedade. Então esse Deus de muitos nomes, ele se torna o mesmo Deus quando ele é o Deus de amor. O Deus de várias expressões se torna o mesmo Deus quando esse Deus é o Deus da solidariedade. Esse Deus se torna o mesmo Deus em qualquer uma cultura quando a presença da libertação
e da justiça ganha forma.